A atuação de 2 ministros do Tribunal de Contas da União provocou protestos de outros ministros da Casa. Os 2 ministros tinham se declarado impedidos, mas mudaram de ideia, se desimpediram e votaram para salvar políticos que estavam sendo julgados. O Tribunal de Contas da União julgava na quarta-feira passada a contratação por valores exorbitantes de serviços terceirizados de informática para o Senado. Uma auditoria do TCU concluiu que de 2005 a 2009, ex-dirigentes do Senado trocaram uma empresa que cobrava cerca de R$300 mil por mês por outra que passou a cobrar R$1.100.000 mensalmente. O prejuízo apontado na época foi de mais de 13 milhões de reais. De acordo com a auditoria, a negociação foi feita pelo ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, atual deputado distrital do PR em Brasília, e pelo ex-primeiro secretário da Casa, Efraim Moraes, que é ex-senador pelo Democratas da Paraíba. O processo estava engavetado há 5 anos. Na semana passada, quando foi retomado o julgamento, o placar estava em 4-3 pela condenação dos 2 ex-dirigentes do Senado, quando 2 ministros que haviam se declarado impedidos para julgar o caso, por terem relações pessoais e por terem trabalhado com os acusados no próprio Senado, resolveram votar. No sábado, o jornal Folha de São Paulo mostrou o desfecho do julgamento. Na sessão, o ministro Haroldo Cedras disse que estava perdido e pediu para checar o placar. Antes de ser nomeado no TCU, Cedras era deputado pelo extinto PFL, que viria a se tornar o DEM, mesmo partido do acusado, Efraim Moraes. Ao ver que os 2 ex-dirigentes do Senado seriam condenados, Cedras voltou atrás e resolveu se desimpedir e votar pela absolvição. Eu quero retirar o meu impedimento nesse caso e votar com o ministro Vital. O ministro Raimundo Carreiro, presidente do TCU, foi pelo mesmo caminho. Ele que durante a auditoria também havia se declarado impedido por ter ocupado o cargo de secretário-geral da mesa do Senado, no mesmo período em que Agaciel era o diretor-geral, se desimpediu e votou pela absolvição dos 2 acusados, formando maioria, 5-4. No processo mãe que deu origem a esse filhote aqui, eu havia me declarado impedido. Isso em 2010. Que eu havia chegado aqui há pouco tempo e me declarei impedido de relatar esse processo relativamente ao Senado. Hoje, me declaro desimpedido, dado ao tempo que já votei. A manobra livrou os 2 políticos do ressarcimento dos mais de 13 milhões de reais e também do pagamento de multas e, possivelmente, da inabilitação para exercer cargos comissionados e funções de confiança por 8 anos. Diante desse caso de desimpedimento, ministros protestaram. Essa figura do desimpedimento eu, honestamente, não conheço. Os motivos subjetivos que a pessoa eventualmente depreende para não votar não se alteram a partir de um determinado momento X da votação. Elas nascem de uma percepção prévia de que há uma amizade. Em toda a minha vida de atuação no Poder Judiciário, eu nunca vi um juiz que se declarou impedido ou suspeito dizer, eu nunca vi, assim, iniciar um julgamento e a partir da definição do resultado do julgamento mudar a posição. Eu nunca vi isso. A Procuradora-Geral de Contas junto ao TCU disse que vai recorrer da decisão. Ainda esta semana, Cristina Machado chamou o desimpedimento de inusitado e afirmou que isso fere o devido processo legal. O Ministério Público espera que o TCU reveja o seu entendimento.